Capítulo 14. As descobertas do Dr. Midland. A maioria dos objetos vistos no céu vem de nossos dois vizinhos, Marte e Vênus, especialmente Vênus. O Dr. Len e seus colegas cientistas se debruçam longamente sobre a probabilidade de que a vida em Vênus ocorra em uma oitava mais alta da matéria do que na Terra, em outras palavras, em uma taxa de vibração mais alta e que, ao reduzir essa vibração à taxa dos gases, líquidos e sólidos terrestres, os venusianos são capazes de aparecer aqui em formas sólidas ou semissólidas, como quiserem. Essa hipótese exigiria mais de um volume para uma discussão completa e, de qualquer forma, ainda não temos dados suficientes, a favor ou contra, para tornar essa discussão proveitosa. De qualquer forma, não creio que seja muito importante o fato de os homens de outros mundos parecerem sólidos ou não sólidos. O que importa para nós é, eles existem. O Dr. Len diz que existem e que, além de virem de nossos planetas vizinhos, eles também passam por nós em longas viagens vindos de alguns dos muitos milhões de outros sistemas que compõem nossa galáxia. Eles superaram o problema do espaço-tempo o suficiente para tornar práticas as viagens interestelares. É possível que o tempo seja apenas o que pensamos que seja. Nossos bisavós teriam considerado uma viagem ao redor do mundo como um projeto que exigiria a maior parte de uma vida inteira. Nós a consideramos um pequeno passeio agradável, em um avião a jato. Agora consideramos as viagens de foguete até a estrela mais próxima como nossos bisavós consideravam uma viagem ao redor do mundo. Daqui a algumas centenas de anos, talvez também consideremos as viagens estelares como uma experiência interessante de férias, e nada mais. O Dr. Len fornece detalhes sobre a nave venusiana que certamente se encaixam em muitos fatos observados e são amplamente confirmados por testemunhas que prestaram depoimento em declarações juramentadas. Como tal, acho que vale a pena considerá-los como, talvez, uma informação prévia sobre o que, em poucos anos, pode parecer não mais fantástico do que o milagre do rádio e da televisão. O Dr. Len acredita que a Lua, embora seja um planeta morto desabitado, é frequentemente usada por viajantes espaciais como um ponto de parada conveniente, e que a primeira expedição terrestre a chegar lá encontrará, para sua surpresa, algumas instalações e equipamentos maravilhosos estabelecidos para o uso de todos os viajantes de boa fé, isto é, viajantes que não se dedicam apenas a estupros e roubos de planetas. Dei-me ao trabalho de consultar alguns dos registros de astrônomos sobre a Lua e encontrei amplas evidências de que, de fato, há grande atividade em sua superfície em determinados momentos, especialmente na cratera Plato e em seus arredores, que, ao que tudo indica, parece ser uma espécie de quartel-general lunar. George Adamski foi o primeiro astrônomo a obter fotografias de atividade na Lua ou perto dela, mas ele não foi o primeiro a observar luzes, corpos em movimento e sinais, que são uma prova tão boa quanto qualquer outra de que nosso satélite é frequentemente usado por pessoas desconhecidas. Ao verificar alguns registros, descobri vários casos, mas tenho certeza de que há muitos outros escondidos em arquivos astronômicos empoeirados, sobre os quais eu ficaria muito feliz em ouvir, caso alguém os conheça. As observações a seguir datam da época em que os grandes telescópios apareceram pela primeira vez na Terra e foram retiradas dos registros de vários observatórios. 1824, 20 de outubro. Uma luz piscante vista na parte escura da Lua, piscando intermitentemente das 5 horas às 5:30 da manhã. 4 de julho de 1832. Uma exibição de pontos e traços piscantes vistos no Mare Crisium quando na parte escura, 25 de dezembro de 1835. Algo parecido com uma estrela brilhante visto na cratera Aristarchus. 1836, 13 de fevereiro. Duas faixas retas de luz com pontos luminosos dispostos simetricamente entre elas. 1847, 18 e 19 de março. Pontos luminosos aparecem na parte escura. 11 e 12 de dezembro. Uma luz brilhante piscando na parte escura. 4 de maio de 1866. A cratera Linné muda de preto para branco. Pequenos pontos bem definidos aparecem no centro.
9 de abril de 1867. Pequeno ponto brilhante na parte escura. 7 de maio. Outra luz brilhante no Aristarchus. 10 de junho. 3 pontos pretos distintos perto de Sulpícios Galos, permanecendo lá até 13 de junho, quando desapareceram repentinamente. 6 de agosto a 1º de outubro. Movimentos estranhos na cratera Linné. 1869. De 16 de agosto a abril de 1870. Estranhas luzes em movimento e padrões variáveis observados na cratera Plato. 1873. Um grande número de corpos luminosos cruza a Lua. 1874, 24 de abril. Um objeto brilhante e deslumbrante deixa a Lua e entra em velocidade no espaço. 1875, 13 de julho. Projeções luminosas, como um feixe de holofote, saem do membro superior da Lua. 20 de fevereiro de 1877. Uma faixa de luz é desenhada através da cratera Eudoxus. 21 de março. Faixa de luz na cratera Proclus. 23 de novembro de 1887. Enorme triângulo equilátero iluminado na cratera Platão. Pequenos pontos de luz aparecem por toda a Lua, originários de diferentes crateras, convergem para Platão, atravessam suas altas paredes e são vistos se unindo no enorme triângulo iluminado. Se uma ordem secreta estava se reunindo em Platão, naquela noite eles não se esforçaram para esconder sua atividade. 1893, 1º de abril. Um feixe de luz, como o de um grande holofote, brilha do lado da Lua. 25 de setembro. O fenômeno se repete. 1903, 3 de março. Luz intermitente em Aristarchus. 13 de janeiro de 1915. 7 manchas brancas aparecem em Littrow, dispostas como a letra grega, gama. 11 de dezembro. Ponto muito brilhante na costa norte do Mare Crisium. Alguns dias depois, uma linha preta se projeta através da cratera Aristilus. 1916, 10 de outubro. Brilho vermelho em Platão. 1917, 29 de agosto. Ponto luminoso imóvel, posição não fornecida. 21 de fevereiro de 1919. Uma linha extremamente escura se estende por uma longa distância de Lexal. 19 de maio. Marconi capta sinais de rádio na banda de 150.000 a 130 metros, 10 vezes mais longa do que qualquer outra usada na Terra. Os sinais eram regulares e pareciam ser alguma forma de código, nunca solucionado. 1920, 23 de novembro. Um feixe de luz brilhante se projeta de Funérios. Em 1871, o astrônomo Birt depositou na biblioteca da Royal Astronomical Society um registro de cerca de 1.600 observações que ele havia feito de mudanças de luz, corpos em movimento, padrões geométricos e sinais intermitentes na cratera Plato. Ninguém parece ter tentado analisá-las, ou poderíamos agora ter uma compreensão de uma linguagem mais antiga do que o sensar, bem como os sinais de reconhecimento e os códigos dos viajantes entre sistemas, um requisito útil para os SRS. Clark e Ley terem naquele primeiro voo de foguete pesado para a Luna, no qual eles estão empenhados. E, por fim, temos as incríveis imagens de Adamski de naves se movendo da Lua ou perto dela, imagens que ele obteve como resultado de várias centenas de tentativas sem sucesso. Em 9 de março de 1953, o professor Chappelle, do Observatório de Harvard, anunciou que havia descoberto uma atmosfera fina, mas respirável, na Lua. Mas, em 1949, Adamski especulou que a Lua tinha uma atmosfera respirável em seu livro Pioneers of Space. Midland lista os seguintes tipos de naves originárias apenas de Vênus. Uma nave em forma de crescente ou calcanhar de borracha com cerca de 45 pés de largura e 18 pés de altura. Ela usa uma forma de propulsão a jato, com jatos, instalados em um suporte universal em cada ponto do crescente. O controle é obtido mudando a direção desses jatos. Não são usadas superfícies de controle externas. Esse é um tipo de avião muito antigo, mas bem adequado às necessidades atuais.
Os pequenos aviões usam vários tipos de propulsão. Uma forma de propulsão a jato, embora de origem muito antiga, ainda é amplamente utilizada. Um raio, diz, muito pequeno atua em um fluxo de combustível em uma câmara fechada e o desintegra automaticamente. O combustível usual é o ar, que é coletado em conchas por meio do movimento de avanço da nave e automaticamente comprimido à pressão de injeção. Outros combustíveis, inclusive metais, podem ser usados em locais sem ar. O Dr. Lane nunca leu Scott Elliott, nem a descrição dos Vimanas nos livros antigos, nem sabia que um motor semelhante, usando mercúrio como combustível, é discutido no Samarangana Sutradhara. Quando lhe enviei uma tradução das estrofes apresentadas nas páginas 93 e 94, ele ficou surpreso. Certamente, suas informações acrescentaram peso à teoria de que o Vimana era um tipo antigo de disco voador e que esse método de propulsão é conhecido há milhares de anos. Uma nave em forma de rosquinha, com cerca de 125 pés de diâmetro externo e 36 pés de espessura. No centro desse disco há um orifício com cerca de 25 pés de largura. Essas naves às vezes são chamadas de laboratórios voadores, devido à grande quantidade de equipamentos de teste que carregam. São naves de observação e são usadas somente quando são necessárias observações técnicas muito complexas. São naves de observação e são usadas somente quando são necessárias observações técnicas muito complexas. Tripulação normal, 50 pessoas. Unidade eletromagnética. Observe a semelhança com o satélite terrestre, que está sendo projetado nos Estados Unidos. Que também tem formato de rosquinha e certamente é um laboratório voador. O primeiro objeto registrado que corresponde a essa descrição apareceu sobre Cherbourg por 3 noites consecutivas, começando em 12 de janeiro de 1836. Uma embarcação em forma de charuto, com cerca de 100 pés de comprimento e 25 pés de largura no diâmetro máximo. Principalmente uma embarcação de escolta e combate. Usada somente se as circunstâncias exigirem proteção para as outras embarcações. Tripulação normal, 20 pessoas. Usa tanto o propulsor, a jato, quando está na atmosfera quanto o propulsor primário, quando está no espaço. Isso parece corresponder à nave prateada em forma de charuto que foi vista em companhia de 16 discos voadores sobre Gaillac, França, em novembro de 1952. Sugeri que os discos estavam acompanhando a nave. De acordo com o Dr. Lane, ela estava escoltando os discos. O enorme submarino aéreo, luminoso que voou ao lado de um avião americano no início de julho de 1948 foi descrito pelos pilotos Chiles e Whitted como tendo pelo menos 30 metros de comprimento e luzes azuis peculiares ao longo da lateral. Sugeri que essas luzes poderiam ser os escapamentos de seus jatos. Certamente é de se esperar que tal embarcação estivesse usando propulsão a jato, nos baixos níveis da atmosfera, onde a propulsão, primária, ou espacial, seria impraticável. Discutirei esses outros tipos de propulsão em breve. Uma embarcação esférica, com cerca de 100 pés de diâmetro. Uma embarcação de transporte, usada para transportar passageiros e cargas. Tripulação normal, 25 a 30 pessoas. Unidade eletromagnética. Muitos relatos de uma nave como essa abarrotam os registros. Infelizmente, sua semelhança com o Skyhook, ou balão meteorológico de alta altitude faz com que seja a mais difícil de todas as naves de ser identificada com precisão. Seria mais seguro nos restringirmos à era pré-Skyhook do Flying Saucer Museum. Para examinarmos os relatos de grandes esferas luminosas, viajando muito lentamente para meteoros, ou então os relatos modernos em que tais objetos foram vistos movendo-se contra o vento em velocidades muito rápidas para qualquer balão. O objeto fotografado sobre Nova York por August Roberts pode muito bem ter sido um desses. Uma versão menor da nave em forma de calcanhar, com apenas cerca de 14 pés de largura. Tem um único assento, mas pode transportar 2 homens quando necessário. Scott Elliott diz que os primeiros Vimanas eram de 2 lugares. Talvez este seja um modelo de museu.
Uma nave esférica, com 5 a 6 pés de diâmetro. Robótica ou controlada remotamente por alguma outra nave. Usada para observação visual onde naves maiores atrairiam muita atenção. Unidade eletromagnética. Uma versão menor e mais frequentemente usada do acima. Com apenas 30 centímetros de diâmetro. Às vezes, elas se desintegram após o uso e são consideradas descartáveis. Possivelmente, foi um do tipo que brincou de pega-pega com o Tenente Gorman em 1º de outubro de 1948 sobre Fargo, Dakota do Norte. Em seu livro The Riddle of the Flying Saucers, O Enigma dos Discos Voadores, Gerald Heard se refere a esses objetos como luzes pensantes e apresenta sugestões semelhantes. Outros autores, acreditando que tudo que voa deve conter um piloto, disseram que eles carregam seres minúsculos de 15 centímetros de altura. Gerald Heard tentou nos convencer de que eles eram impulsionados por insetos inteligentes de Marte. E um cientista, que deveria saber mais, apresentou uma teoria para pequenos vegetais inteligentes. Essas naves apareceram em grande número nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, alarmando os pilotos aliados que pensaram que eram uma nova arma alemã e as apelidaram de Foo Fighters. Eles se juntaram a formações de bombardeiros, mergulharam, circularam e brincaram ao redor deles. Sem medo de nossos artilheiros. Só depois da guerra descobrimos, por meio dos registros do inimigo, que os alemães haviam ficado igualmente alarmados e perplexos com a aparência deles e, como nós, os atribuíram a alguma nova arma secreta. Nos arquivos da Força Aérea Americana, há um relato de uma tripulação de bombardeiro que afirmou que um desses objetos penetrou em seu avião, voou lentamente para cima e para baixo no interior e depois desapareceu pela cauda. Antes de ir embora, espero que ele tenha transmitido uma imagem precisa das expressões da tripulação para a nave-mãe que está no alto. De acordo com Midland, essas pequenas naves são simples de fabricar e são consideradas dispensáveis. Elas contêm uma forma simples de dispositivo de televisão, que envia uma imagem completa para a nave-mãe. Ao final de sua missão, elas podem ser desintegradas inofensivamente. Isso pode explicar algumas das coisas que caíram do céu e muitas das bolas de fogo que explodiram no ar, deixando cair no chão fragmentos curiosos que não podem ser encaixados em nenhuma categoria meteórica. Em várias ocasiões, pequenos discos ou esferas foram vistos pousando e depois se desintegrando em uma chuva de faíscas, deixando apenas grama queimada para provar que existiram. Em todos os casos, parece haver muito cuidado para que eles não causem ferimentos ou danos. As bolas de fogo verdes. Esses são dispositivos enviados para neutralizar a radioatividade na atmosfera, causada pela liberação aleatória de energia atômica. De acordo com Midland, as enchentes e os distúrbios climáticos dos últimos anos teriam sido muito maiores se não tivéssemos sido beneficiados pela ajuda oportuna dessas construções peculiares, que geralmente aparecem logo após um teste atômico. Não sabemos exatamente nada sobre os efeitos de longo prazo da fissão atômica em nosso mundo. Nossos cientistas seguem em frente na esperança de que, por não saberem, não há nada a saber. Uma criança brinca com fogo porque não sabe que pode se queimar ou incendiar sua casa, assim como lançamos algumas dezenas de bombas atômicas sem nada pior do que o clima mais violento dos últimos anos e inundações que destruíram grande parte da Anglia Oriental e da Holanda. Continuamos alegremente na esperança, sem nenhuma prova, de que esses desastres não tiveram nada a ver com explosões atômicas. Espero que estejamos certos. Mas se não estivermos certos, espero sinceramente que as informações do Dr. Len sejam precisas e que essa intervenção amigável com bolas de fogo verdes continue. Vale a pena observar que as maiores concentrações de avistamentos de discos voadores geralmente ocorrem em áreas onde estão situados testes atômicos ou usinas de produção atômica. Há uma tradição muito antiga nas escolas arcanas do Egito, Grécia, América do Sul e em algumas das ordens arcanas ocidentais de que um planeta em nosso sistema foi destruído pela descoberta mal aplicada do poder fundamental do átomo.
A astronomia moderna calculou que, de acordo com suas regras de mecânica celeste, deveria haver outro planeta, mais ou menos do tamanho do nosso, entre as órbitas de Marte e Júpiter. No entanto, em vez de um planeta, há um anel de poeira cósmica, pedras e detritos chamado cinturão de asteroides. Se esse planeta de fato existiu e foi subitamente destruído, as repercussões no restante do sistema solar devem ter sido catastróficas, especialmente em Marte e Júpiter. É possível que nossas próprias lendas universais do dilúvio e os relatos de uma terrível catástrofe em que as estrelas caíram de seus lugares e choveram sobre a Terra, possam estar relacionados à mesma causa. E o nome desse planeta destruído é dado como o nome que Satanás tinha antes de sua queda do céu. Isso certamente explicaria o enorme interesse demonstrado pelos discos voadores em nossa Terra desde a descoberta da energia atômica, pois o sistema solar é o lar deles, assim como o nosso. Por fim, o grupo de Mid-Lane faz um breve relato de uma imensa nave transportadora em forma de torpedo, ou nave-mãe, um tipo de porta-aviões interplanetário que traz os discos menores pelo espaço, liberando-os quando entra na atmosfera. Seu comprimento é estimado em cerca de 7.000 pés, com uma tripulação de 2.000 pessoas. Números que parecem bastante fantásticos. E, no entanto, os enormes, fusos, e torpedos vistos e relatados pelos astrônomos foram estimados a centenas de quilômetros de distância, e a essa altura eles devem ser imensos para serem vistos. Mas, uma vez que o problema da propulsão espacial eficiente tenha sido resolvido, não creio que o tamanho físico real seja muito importante. Propulsão. A propulsão eletromagnética opera cortando as linhas de força magnéticas naturais produzidas por um corpo planetário e só pode ser usada relativamente perto da superfície de algum planeta ou corpo celeste. Quando usada em baixas altitudes, tem o efeito de apagar os aparelhos de rádio e causar variações nas bússolas magnéticas e em outros aparelhos magnéticos nas proximidades. Há vários casos registrados de apagamento de rádio ao mesmo tempo em que discos foram vistos na área. Algumas vezes, eles tiveram o efeito de cortar os componentes elétricos de aeronaves cujos motores pararam até que os discos tivessem passado. Isso, possivelmente, pode ter acontecido com o Capitão Mantell quando ele voou muito perto do monstro metálico de Godman Field. A unidade primária é uma verdadeira unidade espacial e, embora possa ser usada em um planeta, normalmente é usada apenas quando se deseja viajar a uma velocidade muito alta por uma longa distância. O mecanismo de controle na nave é colocado em frequência síncrona com os fluxos de energia universal, que existem em todo o espaço, mas ligeiramente fora de fase com eles. Pode-se usar a fase atrasada ou adiantada, dependendo do fato de se desejar viajar com os fluxos ou contra eles. A velocidade depende do grau do ângulo de fase que, por sua vez, depende da quantidade de potência de sombreamento que o aparelho de controle pode aplicar. Além dos 3 tipos de propulsão listados, todas as embarcações têm meios de pairar imóveis quando desejado. Uma peça do mecanismo produz um campo elétrico em forma de cone que desvia a gravidade ao redor da nave, da mesma forma que um guarda-chuva desvia a gravidade, um guarda-chuva desvia a chuva, cancelando assim a maior parte do peso. É bastante comum usar esse campo de desvio durante o voo, a fim de reduzir a massa efetiva da nave, tornando-a muito manobrável e reduzindo a quantidade de energia necessária para manter o voo. Esse campo produzirá, sob certas condições, uma descarga corona que dará à nave a aparência de estar cercada por um envelope luminoso ou de fogo. Uma coroa semelhante também é bastante comum em naves que usam a forma eletromagnética de propulsão. Já relacionei muitos casos em que um disco voador foi visto cercado por um halo ou coroa de forma e cor variáveis. Acredito que os relatos de enormes objetos brilhantes em forma de pera suspensos no céu, como o que foi visto pela Sra. Gladys Kivel em Purwell, Christchurch, Hampshire, em 28 de janeiro de 1952, podem ter algo a ver com isso. Esses objetos são sempre descritos como peras, ou
cones, com a extremidade pontiaguda, para cima. Eles não se movem, simplesmente desaparecem. O próprio disco está suspenso invisivelmente no céu escuro, logo acima do ápice brilhante, e a pera é apenas um efeito auroral ou ionização do ar dentro do cone de força. Quando a nave se afasta, esses cones não se movem também, mas, de acordo com testemunhas oculares, desaparecem lentamente. Certamente, se o peso de uma nave pudesse ser reduzido praticamente a zero, a maioria dos problemas relativos às suas mudanças repentinas de direção e taxas de giro quase impossíveis seriam resolvidos. Um objeto com massa zero teria tão pouca dificuldade em mudar de direção a 2.000 metros, ph, quanto um feixe de luz de um holofote balançando para frente e para trás no céu. Durante o tempo em que me corresponde com ele, o Dr. Lane me enviou várias centenas de páginas de textos datilografados, não apenas sobre discos voadores, mas também sobre experimentos realizados em campos muito avançados e misteriosos da física, campos em que os sinais familiares são deixados para trás e onde qualquer coisa pode acontecer, e acontece. Por mais que eu queira discuti-los aqui, simplesmente não há tempo nem espaço, pois alguns desses experimentos, por si só, forneceriam material para muitos volumes que espero que um dia sejam escritos. Portanto, por enquanto, terei de deixar suas observações sobre naves espaciais para o leitor aceitar ou rejeitar como achar melhor. No momento, elas não são mais do que fragmentos de informações antecipadas, vislumbres do futuro. Dicas, se preferir, sobre a tendência que os futuros livros sobre discos voadores poderão seguir. Como investigador de discos voadores com vários anos de estudo sólido, acho que o Dr. Lane deve ser observado de perto e que suas informações não devem ser desconsideradas levianamente. Desde que ele falou, recebi evidências concretas e em primeira mão de que muito do que ele diz sobre os pequenos discos, as grandes naves transportadoras e seus métodos de propulsão, especialmente seus dispositivos magnéticos de pairar, está muito próximo da verdade.